E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Giovana Campos, sou estudante aqui do Unisalesiano e esse é o Psique. A gente vai conversar hoje, eu, a psicóloga Natasha e a professora Joyce. Olá, pessoal, eu sou a professora Joyce. Eu tenho o prazer de estar aqui hoje, não é, com esse projeto que começa hoje, mas que, né, vem coisa por aí. E eu queria falar um pouco, né, de como a gente teve a ideia desse projeto. A Giovana é uma estudante muito ativa, tanto em pesquisas quanto em atividades comunitárias, extracurriculares e curriculares. E ela trouxe essa proposta, né? E eu entro como uma orientadora. Mas uma das coisas que a gente promove dentro do curso de psicologia, que faz parte, não é, da educação salesiana, é o protagonismo juvenil. Então, e portanto, né, é o protagonismo das alunas e alunos aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui falando, né, sobre esse assunto. Eu trabalho, entre outras disciplinas, eu trabalho com psicologia social dentro do curso de psicologia e as minhas pesquisas, elas vêm muito de encontro ao que a gente vai conversar hoje. E eu vou deixar as meninas à vontade, afinal de contas, Giovana é a grande idealizadora, né, desse trabalho de hoje. O tema de hoje é psicólogo social como decolonizador de saberes. Eu conheci a Natasha através de através de um estágio, depois fiz um outro estágio. Fiz o estágio com ela no CRAS primeiro, que foi onde a gente se conheceu, começamos a fazer várias trocas, né? Depois fui também para um estágio institucional dentro do SUAS, né? Dentro da Secretaria de Assistência Social. Quer falar um pouquinho também sobre isso? Bom, meu nome é Natasha, né? Sou psicóloga já há um bom tempo, vamos deixar aí meio baixo, uns 13 anos de formada. Estou atuando hoje, né, dentro do Departamento de Gestão do SUAS, aqui do município de Araçatuba, que é um lugar estratégico, né? Dentro deste departamento tem a vigilância socioassistencial, a educação permanente, a gestão do trabalho e a regulação do SUAS. Então, ele vai ali permear todos os espaços da política de assistência social. E foi lá que a gente se conheceu, né, Gi? Na verdade, no CRAS, e depois a Gi veio... Essa conversa surgiu lá, né, de como é o nosso papel social enquanto profissionais da psicologia mesmo e o que é que a gente pode avançar nesse sentido. E aqui no Unisalesiano, a gente tem uma especificidade, né, que é bem legal e que eu penso que é um diferencial. A área psicossocial, ela é uma das áreas de muita preocupação de todos nós na construção e na avaliação e no desenvolvimento e na reordenação do projeto pedagógico do curso. Então, um diferencial, por exemplo, é que a gente já tem o estágio de núcleo básico 1 no segundo ano de faculdade, né, que é o quarto semestre, que começa justamente com a área psicossocial. Uhum. E, embora sejam 10 horas, seja um estágio de observação, já é um primeiro contato em que o aluno, a aluna, né, os nossos discentes podem, então, compreender a que vieram e se responsabilizar, né, por esse lugar que cada vez mais, né, tem sido preconizado como um lugar tecnicista, que é uma discussão que a gente faz muito, né, hoje, e que nós temos lutado muito para que a gente recupere, né, os princípios lá dos direitos humanos, portanto, do princípio da dignidade, do protagonismo desse sujeito, não enquanto assujeitado, mas enquanto sujeito da sua própria vida, que são os nossos acolhidos, que são os participantes dos serviços, né, dos equipamentos. Então, e aí depois, no quarto ano, eles também têm a oportunidade de fazer, aí já é uma prática,
na modalidade de psicodiagnóstico, nós temos hoje o diagnóstico institucional. Então, eles vão para as instituições também, fazer um levantamento de demandas e, a partir disso, criar intervenções, né? E no 5º ano, nós temos 3 modalidades. Modalidade clínica, psicoterápica, a modalidade de plantão psicológico. Inclusive, a gente trabalha com várias possibilidades, inclusive do consultório de rua, na rua, né? E contextos específicos, vários, organizacional, na educação, na hospitalar, e um deles é o contexto específico psicossocial, né? E o quanto essa pedagogia, esse funcionamento funciona, né? Porque foi através de toda essa estruturação de acesso a esses contextos psicossociais que a gente está aqui hoje. E que surge o tema também, né? Então, assim, é bem, bem bacana mesmo. Foi e ainda tem o que ser muito agregador, todo esse processo de oportunidades diárias dentro desse curso, que é o curso de psicologia no Unisalesiano. Exato. Vamos começar, então? Vamos lá. Nossa primeira pergunta é, vamos distinguir, né? O que é a psicologia social e o que é a psicologia social crítica ou decolonial? Vamos lá. Acho que, a princípio, né, a gente tende a puxar muito a psicologia social estadunidense e ali da Europa, que é o que vem pra gente nos quadros curriculares, né? E aí, quando a gente vê aqui na América Latina, aqui no Brasil, uma outra realidade, que aquela psicologia não vai nos caber, né? Então, a princípio, eu sempre falei, sou psicóloga social, né? Até porque minhas referências ali se tratava assim. Então, quando eu penso em referências de psicologia social, eu vou pensar no Martim Baró, eu vou pensar na Silvia Lani, né? E nessas construções. Mas, ao longo da nossa prática, a gente vai trazendo que só isso não basta, né? A gente precisa entender que os saberes de quem está lá, onde a gente atende, eles também são importantes. A gente fica muito atrelado, às vezes, à teoria. E aí a gente faz um recorte da prática e a gente quer que aquela prática encaixe na teoria. E não o contrário, né? A nossa conversa, inclusive, aquele dia do estágio, foi justamente sobre isso. Eu não posso pegar um recorte de prática e jogar para ela caber quadradinha naquela teoria, porque ela não vai. Na verdade, a prática me traz muito mais, né? Quando eu falo de psicologia social crítica, decolonial, eu estou falando do saber daquela mulher que está lá. Eu estou falando do saber ancestral daquelas pessoas que estão lá, né? E que eu não posso desconsiderar de forma alguma. Eu estou falando do saber do território e que ele é vivo, né? E agora, no setor que eu estou, ainda mais. Eu fico até emocionado, porque muitas das vezes a gente vem, enquanto psicólogo, como um salvador. Como aquela pessoa que vai mudar todo o contexto, que vai... E não vai. Como se tivesse algo mágico por trás, não, né? Não tem uma varinha mágica. Eu costumo até conversar... porque, assim, na psicologia social, a gente tem 2 semestres, né? Psicologia social 1 e 2. E aí eu começo com a psicologia clássica, né? Do pós-guerra, em que os Estados Unidos precisava recompor, reconstruir aquele lugar. E a psicologia social, ela não nasce para, né, tratar de direitos humanos, ela nasce para reconstruir uma nação a partir dos princípios da mercantilização da vida mesmo, né? E aí, na contramão disso, quando eu vou falar da psicologia social crítica, então, eu digo para os alunos que a gente tem que trabalhar com muito amor mesmo, né? Com muito... E não é esse amor romantizado. É um amor pelo lugar que eu ocupo e de onde eu falo quando eu vou para a psicologia social crítica. Porque já existe no processo histórico da psicologia, né, que é elitizado, né, existe um mito no senso comum, e até que eu acho que a gente alimenta um pouco, acho que bastante, né, de que nós somos detentores de um saber sobre a construção psíquica do outro, que o outro não sabe, e que a partir desse saber, então, eu posso
meio que formatar o outro para que ele seja feliz. É um modelo médico, né? É o psicólogo dentro de um modelo médico, né? Distante, neutro. Organicista, tecnicista, né? E não dá, né, para a gente considerar a psicologia social crítica decolonial sem amassar o barro. E até isso é muito legal. Eu pertenço a um território. Eu pertenço a uma comunidade. Eu moro naquela comunidade, né? Então, não tem como eu estar apartada daquilo. E aí, quando eu parto da premissa do adoecimento, por exemplo, ou daquela condição como um destino, como individual, né? Eu, na verdade, estou mantendo o status quo. Né? Eu estou deixando aquela pessoa ali. Porque, individualmente, nós não vamos avançar. Né? Então, eu preciso compreender que são projetos estruturais. Que, quando eu vou para uma comunidade, né, periférica, principalmente falando, é um projeto que ela seja marginalizada. Né? Foi um projeto a construção daquela comunidade. E aí, quem são essas pessoas que estão nessa comunidade? Né? Que cores elas têm? São mulheres solos? Né? São indígenas? São ribeirinhos? Quem são aquelas pessoas? E aí eu preciso ter esse olhar muito apurado. E, para isso, precisa de uma desconstrução muito pessoal, gente. Muito própria. Né? Com muita... Eu acho que com muita tranquilidade da gente fazer essa desconstrução da gente para a gente conseguir enxergar esse contexto. Né? Enxergar que a gente também faz parte dele. E que, muitas das vezes, enquanto profissional, nós vamos adoecer porque a gente não vai conseguir salvar o mundo. E a gente não vai salvar sozinho. Né? É uma construção coletiva. Então, eu acho que a premissa maior da psicologia social, e aí pensando, né, nesse lugar de psicologia social crítica decolonial, é compreender que aquelas pessoas que estão lá têm muito mais a contribuir, porque elas sobreviveram muito mais naquele contexto do que eu, profissional da psicologia. Então, é uma agregação de saberes. Né? A gente não vai conseguir salvá-las se a gente não tiver muito nessa premissa de trabalhar junto, de construir junto, de entender que, muitas das vezes, aquele lugar ele foi pensado por outras pessoas. Né? Essas pessoas estão aí e são para ficarem aí também, né? Para se manterem aí. Tem uma função elas estarem aí, porque elas estão sustentando outras pessoas, né? Outras condições. E aí entender que o cuidado ele não vai ser individual. O cuidado ele é prática coletiva e ele é política pública. Né? Entender o cuidado como política pública, entender o cuidado como ação social mesmo, né? Como uma construção coletiva deste cuidado. Até porque, Gi, isso foi de anos, tá? 13 anos de história, 13 anos trabalhando com política pública, porque eu ora na saúde mental, ora na assistência. Eu tive que lidar com as minhas próprias angústias enquanto psicólogo. Porque, muitas das vezes, o meu trabalho encerrava às 5 horas da tarde. E as pessoas continuam lá, naquela comunidade. As dores, os sofrimentos continuam, né? E aí, a gente precisa lidar com isso. Inclusive, a gente não vai avançar enquanto nação, enquanto humanidade, se a gente não reconhecer quem está no território. Enquanto a gente não reconhecer os saberes de quem está lá. Né? Daquela senhorinha que benze e que tem chás para tudo quanto é lado. Enquanto a gente não reconhecer o menino que faz o corre, mas que vai lidar com as questões dele. Né? O que é que tem de cultura naquele território? O que é que tem de saúde naquele território? Para além das instituições. Porque as instituições são limitadas, gente. Elas acabam, né? Geralmente, sexta-feira, 5 horas da tarde, as instituições encerram o trabalho e retornam depois na segunda. E nesse sentido, né, Natasha, Gi, eu fico pensando quando a gente tem um discurso muito bem montado, né? De que, por exemplo, uma fala que é recorrente na educação e que é recorrente em vários lugares, mas que também é recorrente quando a gente vai para o território, de que o nosso trabalho psicossocial salva. Salva de quê? Quem é que precisa ser salvo?
né, dentro dos territórios, né? Muitas vezes, estando em trabalhos comunitários, quem foi salva fui eu, né? Muitas vezes, né? Que quando nós estamos dentro do território, a gente nos salva desse suposto saber absoluto que nos coloca num lugar de soberba, né? E que infelizmente nos coloca naquela metáfora do cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? E uma coisa que me incomoda demais é o quanto que essas políticas públicas, que são sensacionais, não chegam, né? O que nessa comunicação, o que nessa ação, o que nas nossas práticas a gente está fazendo equivocadamente, né? Que essa mulher sola, ela continua sendo violentada, né? Esse menino, ele continua apanhando na rua, ele continua sendo excluído, ele continua não tendo a oportunidade de empregabilidade, né? Eles continuam não tendo protagonismo para além do território. Então, se você quer ter protagonismo, você pode ficar lá no seu nichozinho lá, né? E assim, a pergunta vai nesse sentido, né? Salvemos do quê? E aí, Joyce, me vem muito, né? Nós estamos acostumados muito com a clínica e confortáveis demais no atendimento individual. Não é possível avançarmos em política pública, seja ela qual for, né? Saúde ou a educação nos mostra isso, inclusive, né? São alguns alunos dentro de uma sala, ou assistência social, fazendo de forma individualista, né? Não tem saber e construção coletiva sem atendimento coletivo. Então, a gente, necessariamente, enquanto psicólogo, precisa fazer psicologia em grupo, sem medo de ser feliz, porque a gente tem um medo danado sobre isso. Sabe o que isso me lembra? É até interessante, assim, porque aqui no Brasil a gente não tem esse costume de fazer essas práticas grupais organizados individualmente, com mediadores, com psicólogos. Os psicólogos realmente não têm esse costume de promover práticas grupais. É sempre a psicologia clínica. As pessoas já entram na psicologia pensando na psicologia clínica. Descobre-se que existem outras práticas depois. Eu mesma não sabia que existia terapia em grupo. Eu ficava assim... Inclusive, tive muito preconceito inicialmente. Falei assim, não, isso não resolve. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E depois, assim, com o decorrer do curso e com as experiências que eu fui tendo, isso foi fazendo mais sentido. A clínica, para mim, nunca me deslumbrei com a clínica, né? Os meus pais, eles são funcionários públicos. Eu brinco que lá é herança na minha casa. Não, eu herdei aí. E sempre gostei muito da política pública. E aí, já construindo isso, em paralelo, na verdade, eu fazia teatro, que é prática coletiva. Então, para mim, foi sempre muito claro a construção coletiva dos saberes. E quando eu vou lá no território, por exemplo, né, eu preciso entender que essas pessoas precisam se conversar. Que a história de uma mulher, de uma mãe solo, é muito parecida com a história de outra mulher, também mãe solo. Que um menino que está lá e que às vezes faz rap, consegue conversar com o outro que faz funk. E que esses saberes, juntos, promove emancipação. Que eu acho que é o que a gente precisa sempre olhar. Eu não vou estar ali para sempre. Eu, enquanto profissional, não vou ficar lá. E depois das 5, quem que vai conversar com esse cara? Se não for eles mesmos. Se não for eles mesmos, exatamente. E eu converso muito com os alunos que o sonho do psicólogo, da psicóloga social é ser inútil, né? Sim. Que os territórios, os coletivos, né, que é onde nós estamos. Eu também sou psicóloga social, me coloco com muito orgulho nesse lugar, né? Que esses espaços, que essas populações, né, que hoje supostamente dependem, né, muito da nossa atuação, consigam essa emancipação a ponto de a gente não precisar existir. Uhum. Pelo menos não dessa forma, né? Nessa forma que ainda se apropria, né, desse lugar que não é nosso. Uhum.
E aí me vem um pouco uma fala ali do Freire, que é tirar o para o com. Né? A gente sair a psicologia para e fazer psicologia com. Né? É psicologia com comunidade, é psicologia com o território. E não psicologia para a comunidade, para o território, porque senão... E isso tem acontecido muito, né? A gente vê muito isso. Tanto nós, profissionais, se tornamos passivos, quanto os atendidos também se tornam passivos. Né? Então, nós não conseguimos pensar a nossa prática. E as pessoas que nós atendemos não conseguem pensar as condições da própria vida. E por que elas estão lá? Eu percebo isso muito na saúde ainda. Todas as políticas públicas, né? Acho que até a própria educação entrou nesse processo. Porque aí os estudantes ficam passivos. E veja, não é um projeto? Né? Quando a gente fala de psicologia decolonial, é também compreender os projetos que ali estão. Vamos sair arrastando tudo, virar um trator e passar por cima? Não, essa não é a melhor estratégia. Até porque isso é adoecedor, inclusive para o psicólogo, que também é entrar naquele lugar, e aí a linha é muito tênue, de salvador da pátria. Né? Não vai ser a gente. Por isso que as construções são coletivas. Por isso que no grupo eu consigo promover uma discussão e ser mediadora dessa discussão, como a gente está fazendo isso aqui agora, em que todos consigam falar e participar, mas que eles consigam pensar os próprios processos. O que é que falta naquele território? É saneamento básico? É esgoto? É escola? É água? Né? É energia? É cultura que está faltando lá? É muito bobo, mas isso me faz lembrar uma música que fala assim... É melhor ser martelo do que prego. Tipo, tirar essas pessoas de serem pregos, de serem só produtoras desses processos capitalistas e sair dessa posição. Inclusive nós profissionais. Porque muitas das vezes, a gente está apertando parafuso. Né? A gente tem toda essa coisa que a Joyce disse no início, né? De ser detentor do conhecimento. Tem profissional hoje na saúde pública de psicologia usando o jalequinho. E aí a gente é o detentor mesmo, numa mesa. Porém, no fim, a gente tem 20 minutos para atender, 10 minutos para preencher o prontuário. E a gente está ali, apertando o parafuso, sem conseguir fazer a pausa. E aí, né, no SUAS a gente chama de parada formativa, que é justamente isso. Pera lá. Vamos fazer uma pausa aqui, todos os profissionais, né? Não só a psicologia, porque a gente precisa trabalhar a transdisciplinaridade e estudar. E rever os nossos conceitos. E partir da premissa de quem a gente atende. Né? Muitas das vezes a gente fica com o papel, com a teoria, e aí é aquilo que eu disse no início. Pega um recorte e tenta trazer aqui. E não é isso. Né? A gente precisa fazer uma leitura muito mais abrangente da coisa. E para isso a gente precisa fazer paradas formativas, no qual a gente realmente suspende, realinha, e aí volta para a prática. Né? É a praxis. É a praxis. E no nosso discurso existe um vício que na prática, isso se configura de uma forma muito clara para nós, eu penso, que é assim, as pessoas que a gente atende, nós e eles, né? Como se nós fôssemos de um lugar que é fora, né? Ou eles não cabendo no nós também, né? Exatamente. E aí, nesse sentido, é muito importante para quem está vendo o podcast, né, que a gente faça um processo de conceituar mesmo o que é decolonizar, dentro da perspectiva da psicologia social. Bacana. Bacana. É trazer justamente, né, todo mundo para construir esse saber. E aí construir com. É um saber coletivo, então, assim. Coletivo. Em que não existe um conhecimento maior que o outro, né? E aí, quando a gente está falando disso, é muito importante que a gente saiba quais são os marcadores sociais, por exemplo, né? Então, eu sempre adoro usar a dinâmica da linha do privilégio. Até para que a gente saiba exatamente aonde é que a gente está nisso.
né? Então, uma mulher que é preta, trans, pobre, periférica, que está sozinha, onde é que ela está nessa linha do privilégio? Né? Em que condições ela está? E aí, a dinâmica do privilégio, acho que ela nos coloca exatamente aonde cada um está e o que é que cada um pode trazer para contribuir. Né? Lembrando desses marcadores sociais. Porque senão é muito fácil mesmo a gente voltar lá para a psicologia social, né, estadunidense, em que eu preciso criar um sentimento de grupo para que esse sentimento de grupo não afete toda uma nação. Foi isso que aconteceu, né? Eu crio o sentimento de grupo, eu dou esse sentido, mas eu não avanço. Então, fica um grupo dentro do outro grupo, dentro do outro grupo. A gente não vai avançar se a gente seguir assim. Então, eu preciso saber aonde exatamente eu estou enquanto privilégio, até para que eu... nossa, ficou sabendo do seu privilégio, como é que vai ser? Não, até para eu saber se eu preciso virar para trás e dar a mão para quem está lá. Para que essa pessoa possa avançar. Isso é decolonizar. Né? Isso é trazer o saber daquela pessoa que está lá, que vivencia aquelas condições, é dar voz para aquela pessoa que vivencia aquelas condições, para que ela possa avançar também. Porque só ir lá no território, fazer o atendimento e voltar para minha casa, eu sigo mantendo eles lá naquele lugar. Né? E acho importante uma coisa que a Joyce trouxe, né? Nós e eles. Agora, com a vigilância socioassistencial, a gente tem feito o diagnóstico. Né? O último diagnóstico foi feito em 2015 pela Dirce Colga, grande Dirce Colga. E agora a gente, enquanto setor, está refazendo esse caminho. E a gente foi conversar com os trabalhadores de todas as unidades socioassistenciais do município. E a primeira coisa que a gente perguntava era o nome, profissão e qual território você pertence. A gente não é alienígena. A gente pertence a um território. Embora muitas das vezes, isso é projeto, a gente esquece que território que a gente está. Então, é importante eu saber onde é que eu estou. Quais são as vivências daquele lugar que eu moro. Eu atuava no CRAS, né? Foi lá que eu conheci a Gia, inclusive, que era do meu território. E para mim foi sensacional, porque eu sabia exatamente o que aquelas pessoas viviam, porque eu vivia também. Então, se você mora em qualquer território aqui do município e caiu uma chuvona ontem, quebrou uma árvore, ficou difícil para o atendido chegar lá na unidade que você atende, para mim também ficou, porque eu moro nele. Eu tenho os mesmos problemas que aquelas pessoas, porque eu sou também daquele lugar. Né? Eu acho que é importante, e isso a gente foi perdendo, muito por conta dessa neutralidade da psicologia que foi vendida para a gente. Né? Então, nos venderam isso, e aí é como se a gente fosse ETs. De repente, a gente desce com a nossa nave lá no lugar, e não é isso. Né? A gente vivencia esse território. E o território ele é vivo, inclusive. Né? Sim. Ele tem saberes vivos. Então, eu gosto de saber o que está acontecendo na minha... Eu brinco que é a minha quebradinha, porque eu moro ali num beco. Eu quero saber o que está acontecendo na minha quebradinha. Então, se eu escuto fogos de noite, o que é isso? O que isso significa? Né? Se tem uma festa, que festa é essa? Quem vai? Né? Ainda que eu não vá, gente, porque eu gosto de ficar em casa. Mas eu quero saber, eu quero entender o que acontece ali. Até quais são as culturas daquele território. Né? O que é que tem ali? Quem são aquelas pessoas? Quem são os meus vizinhos? Que história que tem aquilo? Quando o meu bairro foi fundado? Quando chegou o asfalto? Né? Que marcadores sociais tem naquele território? É composto por migrante? É composto por pessoas de outros países? Né? Isso tudo a gente fez junto com todos os trabalhadores da assistência, né, nesse ano, para que a gente reflita justamente nesses processos de psicologia social decolonial. Porque muitas das vezes a gente passa num concurso sem saber de fato que a gente vai atuar. Um dos pressupostos que a gente se preocupa muito no momento de orientar como que os alunos vão escolher, onde é que eles vão fazer o seu estágio, por exemplo, porque eles que buscam, né? O seu estágio em psicossocial. A orientação que a gente dá, eu que dou esse estágio, né? Você vai fazer o seu estágio no seu território. É isso. Né? Você vai fazer o estágio do seu território e olhar para quais são as figuras mediadoras desse lugar.
Porque, embora você esteja no território, né, no alto do seu privilégio, você não sabe nada desse território, né? Ou porque você trabalha muito e está dentro da universidade, ou porque a gente se coloca num lugar muito... Né, de não querer saber também, né? Num lugar de soberba mesmo. Né? Então, quem que é o mediador? É, como você disse, é a benzedeira? É o pastor? Né? É o padre? Que espaços, né, de coletividade são possíveis, né, para que a gente possa, de fato, estar nesse território sem que nós façamos aquela... Vou citar Freire também, né? Que é lá da educação, esse princípio, mas que cabe muito bem aqui, né? Que é o trabalho de depósito. Né? Eu venho com o saber que está posto, supostamente posto, né? E aí eu vou aplicar isso no território. Esquece, né? Esquece. E o quanto isso distancia as pessoas, né? Porque me distancia de quem eu tô ali construindo os SUAS, né? Me distancia lá da verdade do território, porque eu quero encaixar aquela pessoa num padrão. Né? E num padrão com marcadores sociais que muitas vezes não são aos quais elas pertencem. E aí eu vou Exatamente. fazendo uma manutenção, né, de uma história no processo sócio-histórico, né, no Brasil, na América Latina, né, de que esses territórios, da forma como eles funcionam, assujeitados, né, a um suposto saber técnico, organicista, médico, né, e até de manter eu vou falar uma palavra que talvez seja forte, entre várias aspas, né, um processo de emburrecimento mesmo, né, porque eu não posso oportunizar que quem está, por exemplo, na situação de vulnerabilidade, saia desse lugar, porque ele precisa continuar sendo o trabalhar que vai, né? Ele precisa continuar sendo prego. Exatamente. É esse trabalhador que vai ser oprimido, que vai se sujeitar a trabalho análogo à escravidão, que hoje a gente vê muito isso em todas as áreas, né? E porque o capitalismo, a mercantilização das relações, né? Ela precisa rodar. E é muito no contraponto disso que hoje eu me vejo pensando, trabalhando, escrevendo, produzindo, pesquisando, né? E aí, né, essa fala me toca porque nunca se houve tanta medicalização da vida. Aquele que não entra neste perfil, neste quadrado de produtor, né, de trabalhador, ele está doente. E aí a gente não percebe o que é de fato o adoecimento. Né? E aí quando a gente vê, por exemplo, que uma pessoa que está lá do outro lado da pista, né, foi marginalizada, foi colocada lá, e aí lá é o lugar que mais tem transtorno no município, o que eu tenho? Sendo que lá não tem saneamento, não chega cultura, né? Mal chega saúde, mal chega educação, as crianças têm que sair super cedo de casa para conseguir chegar na escola, mas aí as crianças têm transtorno e têm que atravessar a cidade para ir para o CAPS, por exemplo. Né? Será mesmo que é só uma questão biológica e orgânica? E digo mais, ainda que seja, não existem coisas ambientais antes disso? Porque tá bom, é biológico? Beleza, ok, não nego. Mas e o que tem antes de se tornar biológico? Mas, Gi, eu penso até que, assim, eu acho que a gente foi se perdendo. Até penso eu que é projeto, né? Não penso que foi, assim, uau, não, é projeto. Né? É projeto que a gente controle as nossas crianças. É projeto que nós controlamos os adultos. Né? Quando a gente fala de medicalização da vida, e ainda assim, né, já estive na saúde mental, o que a gente tem feito para além do CID, para além da medicalização?
né? O que é que a gente tem ofertado? Eu sei, se lá naquele lugar que aquela pessoa mora, eu, enquanto profissional, pensando aqui a partir da perspectiva da psicologia social decolonial, ela tem água encanada? Ela tem saneamento básico? Né? Tem pessoas em Araçatuba que vivem em favelas. Favelas mesmo. O que constitui uma favela. Né? Além das casas, não tem saneamento básico. À beira do rio. Então, elas vivem daquele rio. Do mesmo rio que ela pesca o peixe, é o rio que vai todo o esgoto da casa. Você, né? E aí eu sempre tento partir dessa premissa. Quanto tempo você viveria neste lugar sem enlouquecer? Esse é um bom ponto. Não é? Quanto tempo? Quanto tempo você viveria contando as moedinhas, né? Sem enlouquecer? Não sabendo como pagar água ou luz? Ou com teu filho precisando de um auxílio, né, tendo aí um transtorno, não conseguindo aprender na escola? Quanto tempo ele viveria sem enlouquecer? Então, da onde é que parte as premissas do adoecimento dessa população? É porque não se trata de negar que o transtorno ele pode, né, se produzir. Se trata de pensar quais são as construções sociohistóricas de vulnerabilização, né, que vão oportunizar que os transtornos eles estejam mais aparentes ali, né? Porque não é que outras realidades de vulnerabilidade, por exemplo, numa população que é elitizada, não aconteça. Mas nessa população, o transtorno ele aparece lá no consultório do psicanalista, que custa caro, lá no psiquiatra em São Paulo, porque eu não posso me expor aqui, né? Então, assim, as vulnerabilidades, dadas as devidas proporções, a gente não pode, né, colocar isso na mesma... Nós não estamos no mesmo barco, a gente está no mesmo mar, alguns de iate, outros, né, nadando ali, outros nem sabendo nadar mesmo. E então, assim, que processos psicossociais que vão produzindo vulnerabilidades e que, como você falou, né, enlouqueceria qualquer pessoa. E é por isso que a nossa responsabilidade dentro da universidade, dentro de quem vai para os territórios e vai pensar as políticas públicas, vocês que são estudantes que daqui a pouco, né, estão se formando, a participação na produção dessas políticas públicas, porque falar sobre isso entre iguais, no sentido de que eu falo para o aluno quer ouvir sobre isso, né? Mas como é que eu falo sobre isso, né, com pessoas que nem sabem que que existe essa possibilidade de protagonismo, que existe essa possibilidade de participativa, que existe essa possibilidade, né, de uma discussão que envolva todas as pessoas, né? Então, é uma crítica que eu faço para mim, né? O que eu estou fazendo de errado, né, que eu não consigo chegar nas comunidades, né? Enquanto professora, enquanto supervisora, né? E que práticas possíveis, talvez a gente vá aí para uma outra questão que a gente programou para o podcast, que é o papel do psicólogo social, então, como decolonizador. Ouvir, né? Acho que a premissa primeira é ouvir. Nós precisamos ouvir quem está lá. Talvez menos falar do que ouvir, né? A gente precisa começar a ouvir quem está lá. É justamente trazer essa escuta ativa lá no território, né? Quando a gente parte, principalmente aqui do meu posicionamento do SUAS, antes no CRAS e agora na vigilância socioassistencial, mais ainda, né? Embora a gente trabalhe muito com dados, com números, com o ouvir e a escuta ativa é fundamental. A gente parte de um olhar, muitas das vezes, desse Salvador, inclusive da política pública, né, gente? Eu vou jogar um monte de informações nessas pessoas, eu vou olhar todos os lugares de área de desproteção. E aí eu esqueço que todo território tem área de proteção.
todo território tem áreas de potencialidade. Tem pessoas que são as pessoas de solidariedade desse lugar. Esse lugar, ele existe, ele é vivo, né? E por mais desproteções que existe nesse território, que existe nesse lugar, nessa comunidade, ela está resistindo por algum motivo. Então, tem alguém ali que organiza ela. Tem alguém ali, e foi muito importante assim, esses últimos 6 meses na minha trajetória profissional. Muitas das vezes a gente se cansa um pouco, né, dessa passividade, de não conseguir chegar até lá. E para mudar o meu olhar mesmo, para conseguir compreender que não vai existir esses avanços sem eles. Eu não consigo, eu posso gritar para todo mundo, olha, você não vê esse lugar que não tem saneamento básico. Se eles não gritar comigo, não vai avançar. Então, eu posso estar, enquanto profissional, falando aos 7 ventos, indo em todos os lugares, mas quem mora lá tem que vir comigo. Quem mora lá tem que mostrar as proteções, tem que mostrar o cuidado, né? A gente viu vários lugares que não tem praça, por exemplo. Vários territórios, vários bairros que não tem praça. Mas sempre tinha um banquinho feito de madeira em cima de um tijolinho, com gente lá. Porque se não chega a política pública, se não chega a institucionalidade, o território cria. E ele vai continuar criando, ele vai continuar resistindo, gente. Ele está lá, né? Então, para mim, isso também me foi uma lição. É muito mais de ouvir do que de falar. É muito mais de chegar lá no centro comunitário, falar com o líder comunitário ou com, né, o padre responsável pela paróquia. O agente comunitário de saúde. Que, para mim, é uma perda gigantesca que antes do SUAS ser institucionalizado, existiu o agente comunitário social. Social? Exato. Descobri isso esses dias, recentemente. Babado. O SUS falou, bora, gostei disso aqui, vou levar. E o SUAS não conseguiu acompanhar esse caminho, né? Mas o agente comunitário de saúde, que por requisito básico, tem que estar no território. Ele tem que ser morador de lá. Porque ele tem que saber aonde ele vai poder passar, quem é a Dona Maria, quem é o seu José, né? O que é que tem o seu João. Então, é riquíssimo quando um padre, por exemplo, de uma paróquia, consegue identificar quem são as pessoas e fazer o trabalho comunitário. Quando o pastor, quando o pai de santo, quando a tiazinha que está lá, que é, né, a mais antiga do bairro, e ela consegue cuidar dos seus. É muito mais de ouvir essas pessoas que estão no território do que de falar para eles, olha, vocês não vê que o esgoto está passando aqui do lado? Eles vê, eles sentem todo dia, né? É muito mais da gente conseguir ouvir como é que eles se organizam. E, a partir daí, organizar junto, organizar com, do que a gente ficar, muitas das vezes, tomando as lutas para a gente e invisibilizando eles novamente. Porque, no geral, é isso que a gente costuma fazer, né? E veja, acho que uma das premissas mais claras para mim também é: não se constrói psicologia social, SUAS, não vai se construir enquanto a gente ficar discutindo caso a caso. Não são os casos. Enquanto eu individualizo os casos, faço uma reunião de rede para organizar um único caso, tem 20 pipocando. Sim. E aí adoece os profissionais que estão nele. E esse é o principal sistema que funciona hoje na atenção psicossocial, por exemplo. Uhum. E a rede pública, ela não tem conseguido, talvez, abranger esse olhar, né? Até porque, no dia a dia, né, lá no frigir dos ovos, o que é cobrado é aquele caso. Resolva aquele caso, né? Acolhe aquelas crianças, tira aquela mãe, dá emprego para aquela mãe, coloca uma cesta, leva no CAPS. Não é isso que vai resolver. Porque lá no território, ela é só mais uma de toda uma construção. Então, a gente precisa descer para os territórios, a gente precisa descentralizar, né? Eu penso assim, não sei quem foi que colocou uma mesa nesses lugares. Não deveria ter posto a mesa. Porque a psicologia, o papel do psicólogo social crítico decolonial, ele é muito mais fora daquela mesa. É muito mais sair da mesa e ir para a calçada
do que ficar na mesa. Ou para os banquinhos feitos de pneus, né? Cheio de 11 horas, que é a coisa do território vivo. Sim. Né? Do território vivo. E eu gostaria que você fizesse uma fala, assim, um pouco mais dessa sua prática, né? Porque, infelizmente, coisa que é boa acaba tão rápido e a gente vai pro encerramento. Né? Foi ótimo. Acaba rápido, passou que eu nem vi. Eu também ficaria horas aqui. Então, assim, a Gi vai fazer um encerramento depois, mas eu gostaria que você, né, fizesse um fechamento aí, falando um pouco de tudo isso, mas trazendo mesmo, né, a tua prática que arrepia, é a prática que te faz viva lá dentro, né? Daquilo que você gosta de fazer. Eu penso, Joyce, que a gente precisa recuperar o sentido do porquê que eu tô lá. Até me emociono, porque assim, quando a gente vai para gestão, corre-se um risco, e essa foi a nossa conversa, uma conversa emocionante mesmo. Corre-se o risco de perder esse sentido. Né? Quando a gente está lá na unidade, a gente está com as pessoas, e as pessoas nos lembram o tempo todo porque que a gente está ali. Né? É muito mais fácil. Quando a gente está na gestão, corre-se o risco de criar cataratas nos olhos. Aí a gente passa a lidar com números, né? A gente passa a lidar muito com essa questão de pessoas, de burocracias, e a gente esquece o sentido. E eu penso muito que é um lugar estratégico para eu estar hoje. Né? É o que eu acredito, tanto em relação à gestão do trabalho, de dar condições para esse trabalhador. Educação permanente, né? A gente precisa fazer as pausas formativas, a gente não pode emburrecer, né? A gente precisa lembrar o porquê que a gente está ali o tempo todo. Acho que o SUAS ele tem prerrogativas maravilhosas, né? Eu sou defensora, amante do SUS e do SUAS, que eu falo que o SUS é o irmão mais velho, né? E depois veio o SUAS. E sou defensora mesmo, acho que é incrível. A prática é difícil, mas é incrível a aplicabilidade. Então a gente precisa fazer isso. E a vigilância, ela me trouxe a oportunidade de recuperar esse sentido, apesar do Minha Planilha Minha Vida, que a gente brinca lá. Minha planilha, minha vida. Eu passo muito mais tempo olhando para as planilhas do que para as pessoas. E aí é muita força para a gente lembrar que aqueles números são pessoas. E são pessoas lá naquele território. E aí, assim, eu acho que o que fica para mim, né, é recuperar isso. Eu fui fazer uma série histórica para construir o diagnóstico com uma pessoa que, assim, me lembrou... Eu chorei horrores. Eu sou super sensível. Choro mesmo, sem medo de ser feliz. Que foi a Dona Lu, que foi uma das primeiras agentes comunitárias do SUAS, lá ainda na época da ditadura, antes da Constituição. E ela foi para as Constituintes, lá em São Paulo. E foi para falar sobre um território que a gente identificou no diagnóstico que era o território mais vulnerável. Por isso a gente foi fazer essa área histórica com ela. E ela me mostrou que o território se tornou vulnerável porque ele perdeu uma coisa que é essencial, que é a construção coletiva na qual eu acredito. Né? Que aquele território, antes, teve uma escola que foi construída pelos moradores, que, na época, marginalizados que eram as pessoas ditas boia fria, que ia para a usina. E aí as mulheres dos boias frias que ficavam tinham uma cooperativa de coxa de retalho. Aqui em Araçatuba, viu, gente? Isso que eu estou falando é aqui, no território daqui. Né? Que foi construído um centro comunitário que chamava Trabalho de Formiguinha, porque as crianças passavam o tijolo para outra, que passava para outra, que passava para outra, que chegava nos pais que construíam um centro comunitário. Enquanto isso, as mulheres amassavam barro. Então, o centro comunitário não vai cair nunca, porque, além de tudo, ele foi feito no barro e no tijolo. E ele tem até manutenção térmica por conta do barro. E por muitas mãos, né? Muitas mãos. E por muitas mãos. Então, isso me faz eu continuar aqui e faz a minha prática. Isso me lembra que a minha prática não é sozinha. Né? E que, enquanto psicóloga do SUAS, que sou, né, trabalhadora do SUAS, e psicóloga social, que tem essa visão crítica decolonial, eu não vou construir isso sozinho. E isso me acalenta e me angustia ao mesmo tempo.
porque faz eu me mover, né? Então, eu penso que não tem outra prática que não sentar, escutar e construir coletivamente. Antes da gente fazer o encerramento, eu queria agradecer demais a tua participação. Eu Era o que eu já ia agradeço. falar também. Eu sou apaixonada, a Natasha sabe o quanto eu sou apaixonada por ela e eu penso que é recíproco, né? O quanto você é importante, sem romantizar, né? Porque você está aqui. Eu acho que, assim, a gente tem muitos embates a fazer. Não é só a fala. Eu acho que isso aqui é só o começo de uma possibilidade, inclusive, de uma parceria muito maior, né? Da área acadêmica, da universidade com o SUAS. E te dizer que volte quantas vezes você tiver oportunidade e quiser e puder, porque essa fluidez, essa dinâmica, ela é muito necessária. Muito necessária. É disso que é feito, né? A gente começa o trabalho coletivo, né, nessas pequenas ações e que são gigantescas. Porque um podcast ele fica gravado, depois ele é divulgado, e depois ele é pensado, e depois ele é multiplicado, né? E nós temos que, enquanto universidade, pensar e pensar e pensar o tempo todo, né, sobre quem a gente está formando, né? E nessa perspectiva também do protagonismo, da emancipação, desse reconhecimento de que nós somos mediadores dessas criaturas lindas aí, né? E que são a nossa riqueza, porque daqui a pouco a gente passa, né? Eu, passarinho. Então, muito obrigada, que a gente possa ter a oportunidade de estar juntas, né, muito mais vezes aqui. Nath, muito, muito obrigada. Assim, eu realmente também espero que você também traga outros temas para a gente poder discorrer aqui também, conversar. Eu não tenho palavras para te agradecer por você estar aqui hoje. Eu sei que isso é muito genuíno, que você também estava muito animada para vir. E isso é o que me deixou muito confortável para hoje também, porque eu sei que você queria muito estar aqui também. Vim uma semana antes. Veio até uma semana antes. Então, assim, muito obrigada. Espero recebê-la de novo. Eu que agradeço, né? Eu preferia falar para 500 pessoas, até brinquei, do que num podcast. Mas o quanto ver a verdade, né, no olho do outro nos facilita. Então, eu agradeço demais. A Joyce, para além, né, para a vida, assim, a gente tem que marcar mais encontros. Sim. Eu agradeço demais a troca. Sempre os convites, né? Eu acho que a gente precisa democratizar o máximo que a gente conseguir, né, dos nossos conhecimentos, das nossas vivências, e agir que acho que eu brinco que ela foi picada pelos SUAS lá no CRAS, né, e a gente depois teve toda uma conversa já na gestão do quão é importante muitas das vezes a gente ocupar alguns dos espaços, muito por conta da gente ter esse olhar decolonial, né. Então eu agradeço demais, foi intenso. Foi curtinho, mas intenso. Me coloco sempre à disposição. Tanto aqui, né, na universidade, acho que a gente precisa formar, né, as pessoas para o que estão lá fora. Porque poucos vão para a clínica logo de imediato, a verdade é essa. Né? Para abrir uma clínica é um dinheiro absurdo. Então, muitas das vezes, a gente vai fazer um concurso público. Acho que é importante deixar isso claro. E o que é que a gente vai encontrar lá, né? Para ninguém chegar também não sabendo. E, ao mesmo tempo, também me disponho, enquanto profissional do SUAS, a recebê-los lá. Né? Que compreender lá, amassando barro junto com a gente, que a gente consiga também... acho que o estágio de campo ele é muito rico por conta disso. Né? Ele tem a possibilidade de quem está lá estudando a teoria, nos lembrar da teoria enquanto a gente faz a nossa prática. Então, também me coloco à disposição sempre, né? Dentro e fora das instituições. Muito obrigada. Beijo grande. Esse, então, é o nosso podcast. Pode Psi! Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Agradeço também a professora Joyce por ter aceitado também participar desse projeto. Acho que a gente vai... Vem novidade, né? Vem, com certeza. Vem muitos outros podcasts, outros temas, né? Grande beijos. Obrigada. Psique. Psique.